Oiê, tudo bem com vocês? Então estamos aqui prontos para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ver, o cenário é um pouquinho diferente. Eu tô aqui no quarto, normalmente eu gravo da sala. Eu ia gravar da parede branca, só que a Patoca tava no meu colo. E ela fez cirurgia sábado. Então, como ela tá meio ruinzinha, achei melhor ficar com ela. Estou sem a cruz hoje também, como vocês podem ver, porque ela destruiu. Eu já tinha mostrado nos stories que ela tinha mordido um pouquinho, mas ela mordeu muito, porque eu tava tentando gravar esse vídeo pela primeira vez. Então achei melhor tirar a cruz antes que ela mordesse mais. Hoje eu vim falar sobre um assunto que, quando eu decidi fazer, eu achei muitos vídeos, mas eu achei muitos vídeos, assim, de assuntos aleatórios. E não achei especificamente o que eu tava procurando. Hoje a gente vai falar de rinoplastia. O que é rinoplastia, gente? Como funciona? Como que foi o meu processo? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou conversar por tópicos. Então, eu vou falar sobre tópicos porque eu acho muito mais fácil da gente se entender. Então, primeiro, o que é a rinoplastia e por que eu quis fazer? A rinoplastia é a cirurgia do nariz, é tipo consertar o nariz, a meu ver. Não sou médica, não entendo termos médicos. Mas, assim, você pode alterar o formato do seu nariz ou então até mesmo consertar alguma coisa, como desvio de septo, alguma coisa assim. Às vezes tem e já faz tudo numa cirurgia só. Rinoplastia é só nariz. Por que eu quis fazer? Eu tenho descendência italiana, portuguesa e espanhola. Então são todas descendências com traços muito marcantes. Então, minha mãe também, pra quem não sabe, minha mãe fez cirurgia, fez a rinoplastia, a mesma cirurgia que eu fiz. Meu pai não fez, mas assim, os traços da minha mãe combinados com os traços do meu pai são traços muito fortes. O meu nariz, ele era aquele nariz que ele era bem curvado em cima e era bem pontudo pra baixo. Ele era grande. Então, pro meu rosto não ornava, eu não me sentia bem. Eu só queria que diminuísse um pouquinho. Pra ser muito sincera, quando eu fui procurar, eu queria aquele nariz bem de princesinha. Mas o médico me explicou depois que não dá pra ser feito porque não combinava com todos os tipos de rosto. Ia ficar tipo um nariz padrão, um nariz cópia, e não era isso, não era a forma que ele trabalhava. Sensacional, maravilhoso. Eu sei que, como isso. A minha autoestima nunca foi das mais altas, eu sempre tive problema de autoestima. E na época isso interferia muito. Eu tava na escola, tava na faculdade, na verdade. Tava já, acho que no primeiro ano, tava no primeiro ano de faculdade de pedagogia, já tinha cursado enfermagem, mas enfim. Então, mas eu tava estudando, era uma coisa que me incomodava, eu usava lente, mas não me sentia bem. Eu tentava sempre deixar o cabelo mais assim, mais de ladinho assim, pra tentar, sei lá, disfarçar talvez o nariz. Óbvio que funcionava, né, porque eu tava muito cabelo, a distância, meu cabelo é liso. Então, me incomodava muito. Aí um dia eu conversei com a minha mãe e ela falou assim, então vamos ver, te incomoda, então vamos ver. Aí a gente foi, procuramos médicos aqui em Mogi. E os valores das cirurgias aqui em Mogi eram caros. Então, pelo valor que nós íamos pagar numa cirurgia em Mogi, nós optamos por pagar o mesmo valor numa cirurgia em São Paulo. Então, por isso, decidi fazer por isso. Por isso que eu não fiz aqui em Mogi, pelo valor, era a mesma coisa. Por isso que eu decidi fazer. Hoje me sinto feliz com o nariz. Muito. Ajuda muito a autoestima, gente. Eu não sei vocês, mas pra mim ajudou pra caramba. Ele é bem diferente do que era. Eu vou ver se eu acho umas fotos, tipo, antes e depois, vou colocar no vídeo também. Mas mudou muito. Esse foi o motivo pelo qual eu quis fazer. Segundo tópico é o pós-operatório. Pré-operatório, operatório e pós. Eu vou contar como que foi a minha experiência, tá? Com a questão da cirurgia. Porque eu sei que cada um tem uma experiência diferente. Pois bem, marcamos a consulta com o médico de São Paulo, que foi o médico que fez a mesma cirurgia na minha mãe. Sim, fizemos com a mesma idade, com o mesmo médico. E passamos em consulta. Nessa consulta que ele me explicou que ele não ia fazer aquele nariz ponto de menininha, porque não ia ornar com o meu tipo de rosto, e cada nariz tem um tipo de rosto certo. Ele explicou toda a questão, mostrou o que ele poderia fazer, como que ele poderia fazer. Eu falei, tá, perfeito. Então nós discutimos a respeito da data da cirurgia. Nesse mesmo dia, nós acabamos agendando para agosto. Inicialmente, eu preferia que fosse em julho. Por quê? Porque eu trabalhava já e eu estava estudando. Então, se fosse numa data de julho, era melhor, porque aí ia passar tipo umas 2 semanas e eu ia já voltar para trabalho na paz de Deus. Não deu certo. Eu ia viajar com os meus pais na primeira semana de julho e depois ele ia ter congresso de medicina, então acabou não rolando, marcamos para agosto, foi dia 14 de agosto.
Fiz todos os exames pré-operatórios, mandei todos os exames pro médico. Aí nessa mesma consulta ele me deu 3 comprimidinhos pra tomar. Eu não lembro qual a função dos comprimidos. Eu lembro que tinha uma função, mas eu não lembro qual que é a função. Eu acho que era pra não coagular, mas eu não vou falar nada pra não falar besteira. Isso eu tinha que tomar 3 dias antes da cirurgia à noite. Então tomei os 3 dias antes à noite. Eu acabei adiantando a cirurgia 4 dias, porque ia ser numa terça-feira. Se fosse quinta, eu ia pegar quinta, sexta e ter todo final de semana pra melhorar, pra poder voltar a segunda pra faculdade. Então foi isso que eu fiz. Passei por uma quinta-feira, então dia 10 de agosto eu fiz a cirurgia. Vamos contar agora como foi o operatório, o dia do operatório. A cirurgia estava marcada acho que para 7, 8 horas da manhã, então para não pegar esse trânsito de sair de Mogi para São Paulo, porque é muito trânsito, a gente saiu super cedo. Então eu lembro que no dia anterior, eu e mami, a gente rezou o terço, a gente pediu muita intercessão de Nossa Senhora, que fosse tudo certo. O caminho eu fui ouvindo louvor para me acalmar, tudo. Era a primeira cirurgia que eu tava fazendo. Aí nós fomos. Chegamos lá super cedo, acho que era 8 horas da cirurgia, a gente chegou tipo 7h20. Aí conversamos com o médico e tal, ele falou assim, não, eu já tô aqui, pode subir. Aí a gente subiu e eu, minha mãe e minha avó foi junto. Aí ele me deu um negócio pra tomar, eu acho que era calmante, mas eu não lembro o que era. Me deu aquele mesmo comprimido que eu tava tomando antes, me deu pra tomar esse dia de novo. E ele falou assim, agora vocês vão pra uma salinha, vamos pra sala? Vamos pra sala. Chegamos na sala, ele aplicou alguma coisa na minha veia. Não, antes disso, espera. Ele fez as marcações no rosto. Então chegamos na sala, ele fez as marcações. Eu não vi como é que tava. Eu não tinha noção de como que ia ficar. Não vi nenhuma marcação. Ele só fez, falou assim, vamos. Eu falei, vamos. E sentamos, deitei na maca. Ele falou assim, eu preciso que você tire seu moletom. Eu tava de camisa e moletom. Ele falou assim, tira o moletom, põe por cima. Porque vai ficar frio, só que você não pode ficar de moletom. Eu falei, tá bom. Coloquei por cima, tipo, uma cobertinha. Aí ele aplicou alguma coisa na minha veia. Eu não lembro o que era. Eu não sei o que foi. Mas aplicou, funcionou. Por que eu optei por fazer na clínica? Quando você vai fazer a rinoplastia, ou então um procedimento de menor complexidade, você pode optar por fazer tanto no hospital ou fazer na clínica. Como dava pra ser feito na clínica, a gente optou pela clínica. Só por isso. A clínica... Não lembro a rua. Mas assim, super de boa. Tinha a salinha de cirurgia e tinha 2 salas de operação, de repouso. Eu deitei na maca, ele aplicou alguma coisa no meu braço e aí me deu anestesia no nariz. Eu sentia de leve as anestesias. Eu acho que foi anestesia local, então eu tava acordada, mas assim, meio acordada, meio grogue, meio dormida, mas eu sentia as anestesias, sentia entrar a agulha, sentia um pouco de dor e depois eu apaguei. Eu acordava e dormia, acordava e dormia. Numa dessas eu ouvi, quem tava operando era o doutor, era o filho dele e tinha uma auxiliar. Eu ouvi o filho dele falando assim, nossa, ela tem desvio de septo. Aí o médico virou e falou assim, então já vamos arrumar. Eu sei que eles já consertaram o desvio de septo naquele dia. E foi super tranquilo. Eu senti dor, eu lembro de ter sentido dor, eu lembro de escutar a martelada. Aí eu falei assim, doutor, tá doendo. Porque eu sentia bastante dor. Aí ele falou assim, então peraí, tá doendo? Peraí. Aí ele falou assim, vamos dar mais anestesia. Aí eles deram mais anestesia. Aí ele falou, agora melhorou? Eu falei, melhorou. Acabou. Apaguei, quando eu acordei, eu já tava na sala. E sala de repouso. E eu lembro de uma das moças falando assim que eu tinha que descansar. Então minha mãe entrava de vez em quando. Depois de um tempo ela me deu vitamina pra tomar. Me deu bolachinha. Aquelas bolachas tipo água e sal. Me deu essas bolachinhas. Foi o que eu comi esse dia. Depois, quando foi por volta de 5 horas, 6 horas, eu imagino, eu não lembro direito. A gente voltou pra Mogi. Como que você volta pra sua casa? Você volta com o curativo aqui, no nariz. Você volta com o tampão. E você volta com um negócio aqui assim. Que é preso aqui na sua bochecha. Uma gase aqui. No dia seguinte... pra dormir, gente. Eu tava com muito medo de como que eu ia dormir. Porque você tem que dormir sentada. Você não consegue dormir deitar porque você não respira. Eu dormi. Eu não sei as pessoas, normalmente, como que as pessoas, assim, se conseguem dormir, se não conseguem. Eu sei que eu consegui dormir, assim, na paz de Deus. Apaguei a noite inteira. Acordei só de manhã. Eu tinha muito medo de vomitar no pós-operatório. Eu não vomitei. Não vomitei no dia, não vomitei depois. Foi um pós-operatório super tranquilo. No dia seguinte, acordamos todos e fomos de novo pra São Paulo pra poder tirar o tampão. Então ele tirou esse curativo de baixo, tirou o tampão. Esse curativo de baixo era pra ser tirado nesse dia? Era.
Mas eu tirei? Não, ele ficou ainda mais uns dias, eu vou contar depois. O pós-operatório em si. Eu acho que eu tomei algum remédio. Eu não vou lembrar, gente, remédio, mas eu imagino que eu devo ter tomado remédio pra dor. Eu lembro de usar óleo Johnson pra limpar o nariz. Eu acho que na verdade era soro. Aí começou a machucar. Eu limpava, era com cotonete, então eu tinha que colocar cotonete, limpar devagarzinho. Aí eu lembro que eu comecei a usar óleo Johnson porque tava ressecando. Ou foi o contrário? Eu sei que eu usei os dois. Eu usei soro e usei o óleo. Mas assim, limpou super tranquilo. Depois, isso foi numa quinta, sexta-feira, foi o dia que a gente foi tirar o tampão. O que aconteceu com o meu rosto? Eu não sei. Tem gente que eu vi que incha, tem gente que eu vi que não incha. No meu caso, aqui, ó, embaixo do olho, ficou muito inchado. Mas muito inchado. Parece que eu tinha levado 2 socos. E ficou roxo. Mas ficou muito roxo. Não ficou pouco. Ficou muito roxo. Muito. Muito. Eu fui trabalhar no sábado. Não tinha substituição, então eu precisei trabalhar no sábado. Eu fui com todos os curativos. Fui de olho roxo, fui aqui assim. Fui normal, gente. Eu tinha muito medo. Não passei maquiagem. Foi um mês sem passar nada. Não tinha como fazer, gente. Tipo, não dá. Tirar a sobrancelha eu tirei na semana anterior. Eu sei que é assim. Fui. Trabalhei no sábado, segunda-feira eu voltei pra aula. Foi uma experiência maravilhosa estudar e ter feito a cirurgia. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu chegava cedo, eu e meu irmão, então a gente sentava no centro de convivência da faculdade. Até dar horário de ir pra aula. Porque a aula começava às 8, a gente chegava às 7 horas. A gente tava sentado um dia e aí sempre passava professor na nossa frente. E eu sempre cumprimentava os professores. Mesmo eu conhecendo ou não. Aí passou um dia um desses professores e a gente ficou assim. Aí eu falei assim, tudo bem, professor? Ele falou assim, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, não. Ele falou assim, mas o seu rosto? Eu falei, ah, é cirurgia. Aí ele ficou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Passou. Eu lembro de estar subindo a escada e tava acho que no celular. Aí eu, sabe quando você sente? Você sente que tem alguém falando de você. Aí eu olhei assim pra cima e eu estava no segundo andar. Eu olhei assim e tinha um grupo de pessoas, eles estavam todos olhando. Aí quando eu olhei, eles fizeram assim. Aí eu voltei assim do celular. Eu tava no celular e eu sentia todo mundo olhando assim pra mim de novo. Aí um professor meu parou uma aula uma vez pra perguntar se eu tinha sofrido acidente. Aí eu falei que não. Aí eu expliquei pra todo mundo, aí eu expliquei pra sala, porque ele perguntou pra sala. Mas foi uma experiência maravilhosa, gente, muito engraçado. Tenho foto da faculdade, eu vou postar depois, vou colocar no final do vídeo todas as fotos dessa época pra vocês acompanharem. Eu sei que assim, a primeira semana passou, então eu fiz a cirurgia numa quinta, na outra quinta eu voltei pra São Paulo e ele trocou o curativo. Então ele tirou tudo. Aí arrumou de novo. Aí eu consegui ver. O nariz estava bem inchado, mas já tava super, super diferente. E ele falando assim, calma que vai desinchar mais, vai desinchar mais. Ele ainda tá inchado. Mas pra mim já tava tranquilo. Eu sei que assim, os curativos eles são feitos micropor. Aí tinha uma capinha que ele colocou por cima. Eu não sei se pra manter formato, eu não sei se pra não inchar mais. Mas colocou a capinha e colocou mais micropor pra segurar. Ele não colocou mais nada aqui. Passou. Como que eu lavava o cabelo nesse tempo? Em salão. Era uma das minhas dúvidas, porque você não pode molhar a região do nariz. Então, ou você lava na sua casa assim, né? Ou você vai em algum salão. Eu optei por ir no salão, eu me senti mais segura. Rosto a gente lava sempre aqui, não pode molhar o nariz. E o que acontece? A sensibilidade, ela some. Eu fiz a cirurgia em agosto, em setembro eu tava sem sensibilidade na boca. Como assim? Quando a gente sorri, essa parte da boca sobe, né? Porque o nervo tá ligado. Só que ele cortou o nervo. Tem um nervo que liga o nariz, aqui essa parte aqui. Eu sei que quando a gente sorri, dá uma descidinha no nariz. Na época não descia, pra não ficar apontando pra baixo. Então, eu sorria assim. Era muito doido, mas foi mais ou menos um mês e pouquinho, sorrindo assim. Passa. Eu mandei várias mensagens pra ele, doutor, pelo amor de Deus, isso vai melhorar. Ele falou assim, vai melhorar. E dei graças a Deus que melhorou. Mas eu acho que é mais isso. Essas eram muitas dúvidas que eu tinha em relação ao pós-operatório. A dor fica, gente, a dor a gente sente, mas vale totalmente a pena.
Eu lembro de, acho que uma semana de pós-operada, tava em casa, e aí meu irmão falou assim, nossa, você sente dor? Eu falei, agora não. Aí ele falou, posso encostar no seu nariz? Eu falei, pode. Aí ele fez assim, Lucas! Aquilo doeu, mas doeu na alma, gente do céu. Mas passou, passou. Eu acho que 2 semanas depois, quando eu fui tirar os curativos, eu já tirei os pontos. Eu não sei como que ele fez a cirurgia, mas foram todos pontos internos, então não tinha nenhum ponto pra fora. Nem aqui assim, que às vezes normalmente fazem aqui, não tinha nenhum ponto pra fora, foram todos pontos internos. Doeu um pouquinho pra tirar os pontos, porque a moça que tirou, ela não foi tão cuidadosa como o médico. Mas só, foi o único ponto assim de observação que eu tenho pra fazer. Foi tudo muito tranquilo. A cirurgia, por mais que tenha sentido dor na época, passa, a dor passa. O inchaço some, ele vai descendo. Eu lembro que eu sentia como se fosse um efeito do Snapchat. Porque aqui eu fiquei muito bochechuda. Aí na época tinha muito aqueles efeitos que aqui ficava bem bochechudinho. E ficava aquele olhão. Tava muito assim. E eu não tinha tanta bochecha assim na época, eu era mais magrinha. Mas nada de assim, restrição. Não lembro de restrição alimentar. Eu lembro de ter que tomar as coisas de canudinho, mas é pra facilitar. Mas assim, só. Não vomitei, não passei mal. A cirurgia foi super tranquila. Não senti dor pra fazer as coisas. Foi um incômodo, uma dorzinha na hora de tirar os pontos, mas só. Então, assim, recomendo super. Pra quem quer fazer, gente, faça, tá? Mas assim, óbvio que com motivos, né? Vamos ver o que mais. O inchaço, ele fica, tá? O inchaço do nariz. O nariz, ele pode demorar de 1 a 2 anos para desinchar por completo. Então, hoje, 4 anos depois, meu nariz já desinchou completamente. Ele tá normal. Hoje eu não sinto mais dor. Eu lembro que eu sempre usei óculos, então na época eu tinha que usar lente. Não pode usar óculos. Se você vai usar óculos, você tem que usar uma capinha por cima, aqui no nariz, e você apoia o óculos nessa capinha. Pra você não apoiar diretamente no nariz. Eu não lembro quanto tempo exatamente que é. Eu sei que eu fiz a cirurgia em agosto e em outubro eu ainda tava usando. Eu perdi essa capinha. Eu não sei onde foi parar. Eu levei ela pra um retiro, voltei pra casa. Se eu não me engano, eu ainda tinha, depois eu não sei onde foi parar. Nunca mais achei. Não senti falta. Óbvio que no começo eu ficava o tempo todo assim. Eu não deixava o óculos encostar no nariz, depois você desencana. Eu fiz consultas mensais com o meu médico pra ter certeza que tava tudo certo, fazer acompanhamento, tirar as fotos de novo e tudo mais. E depois passou para consultas anuais. Acho que até os 6 meses pós-operada eu fiz consultas, todos os meses. Depois foi com 1 ano, depois no ano seguinte, depois acabou, depois ele liberou. Pra quem quer fazer. Gente, se vocês sentem essa questão da autoestima, eu acho que ajuda muito. Pra mim, pelo menos, ajudou. Tomem as cirurgias, tomem as injeções. Ele me passou 3 injeções pra não ficar pra não dar tipo queloide, porque aqui a ponta ela não pode ficar dura. Eu tomei acho que com 15 dias. 15 dias, um mês, e depois mais uma. Foram três cirurgias, 3 injeções que eu tomei. E só. Eu acho que não tem muito assim que possa ser feito. É mais isso, são esses cuidados, são os cuidados que seu médico passa. Essa foi a minha experiência com a rinoplastia. Lembrando que, assim, pra cada pessoa é diferente. Eu lembro de uma moça que me contou que ela não passou mal, mas ela também não ficou inchada, não ficou roxa, nada. Minha mãe ficou roxa, minha mãe passou mal. Então, assim, são experiências diferentes. Essa foi a minha. Recomendo super. Se tivesse o nariz ainda grande, se... Ai, não fiz a cirurgia, faria. Faria de novo, porque é uma cirurgia maravilhosa e não é uma cirurgia difícil. Cada cirurgia tem seu risco, lembrando disso. Mas é super tranquilo. Recomendo super. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar depois, vou colocar umas fotinhos antes e depois pra vocês verem como que é. E vou tentar achar umas fotos do pós-operatório pra vocês verem. Eu acho que eu devo ter algumas. Eu vou ver se minha mãe talvez tenha. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso.